Eu estou pronto. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal de Maceió. E pessoal do Brasil inteiro também, que está assistindo a gente. Bom, esse é o último dia de aulas, né? E é bom a gente aproveitar para lembrar todo mundo que está participando de todos os polos do Brasil para mandarem perguntas para nós, para a sessão de amanhã. Tá? Perguntas sobre matemática, ensino da matemática, história da matemática, o que vocês quiserem. E o pessoal daqui é só colocar num papel e escrever num papel, colocar aqui em cima da mesa que a gente vê para amanhã. E por favor coloquem, teve algumas pessoas procuraram a gente com algumas perguntas que a gente já recomendou que fossem ampliadas para todo mundo, para a sessão de sexta-feira. Então a gente pede que vocês façam isso. Bom? Muito bem, o tema de hoje é a função logaritmo. O Elon comentou ontem sobre isso. E, na verdade, o trabalho que o Elon fez ontem de especialmente caracterizar a função exponencial e as funções do tipo exponencial, né, foi esse trabalho conceitual, né, e alguma coisa de manipulação. Hoje a gente vai se concentrar em um pouco mais de manipulação e nas aplicações. Como o Elon falou, função exponencial, função logaritmo, são coisas que nunca vão desaparecer enquanto a gente estiver por aqui, pelo planeta, porque são funções que descrevem processos reais, processos da vida real. Então nós sempre vamos ter que compreendê-los bem. Então eu vou, na verdade, já começar com uma aplicação. O Elon falou que em aplicações financeiras, né, usou exemplos a gente pode usar exemplos de dívidas, de caderneta de poupança, etc., de investimento, decaimento radioativo, que ele usou também, né? Então, por exemplo, como tudo que mexe com dinheiro e com a nota do aluno no final do ano torna a matemática ficar mais simples, não é isso? Torna a matemática mais simples. Digamos, vamos ver um exemplo muito simples que pode ser do seu dia a dia. Digamos que você pegou lá umas economias que você tinha e aplicou R$1.000 num fundo de investimento de renda fixa e você tem a expectativa que esse fundo de investimento te dê um retorno, né? Te dê um juro de 12% ao ano. Tá? Então isso hoje em dia seria um bom investimento se você encontrasse um fundo de renda fixa com esse rendimento. Não sei se existe não. Bom, esse rendimento aí é 1% ao mês, certo? Porque é 12% ao ano, é 1% ao mês, certo? Certo? Essa já é a primeira questão. E já é uma questão cuja resposta envolve as funções exponenciais e logaritmo. Porque repara, é aquela história, alguém perguntou aqui, é capitalizado mensalmente? Na verdade, quando o banco mostra para você, o juro é 12% ao ano, certo? Ele quer dizer exatamente isso, que após um ano, né, o rendimento vai ser 12% em cima do que foi aplicado. Né? É a mesma coisa se for uma dívida. Se você olhar, na verdade, nos exercícios que eu coloquei para vocês hoje, tem uma questão que fala de juro de cartão de crédito, e eu coloquei ali o juro anual. E eu tirei aquele número de uma tabela na internet, de um banco. Eu entrei na internet e vi a tabela do banco. E a tabela do banco tem o juro mensal e o juro anual. Certo?
E se você olhar, eu não tenho os dados aqui agora, mas o importante é o conceito. O juro mensal, se você multiplicar o juro mensal por 12, o resultado não é o juro anual. Você acha que o juro anual é maior ou menor do que o juro mensal multiplicado por 12? Por que maior? Exatamente. Porque quando você coloca lá o seu dinheiro para render e você tem uma taxa mensal, né, se você deixar o seu dinheiro o ano inteiro, o que vai acontecer? Após o primeiro mês, você vai receber o juro mensal, certo? De um mês. Mas o que vai acontecer do primeiro para o segundo mês? Se você não fez nenhuma retirada, o dinheiro que você tem lá aplicado não é mais o capital inicial. Né? É o capital inicial mais o juro do primeiro mês. Então você tem mais dinheiro aplicado. Então os juros do segundo mês vão incidir sobre um montante maior. No final das contas, no final de 12 meses, o efeito vai ser superior ao que você obteria simplesmente multiplicando a taxa mensal por 12. A moral da história aqui, gente, e claro, esse é um tema mais para aula de matemática financeira, que, enfim, tem gravada do professor Morgado, né, uma aula brilhante, e que a gente sempre passa, né, aqui no curso. Mas tem a ver com isso, que esse processo de juros compostos, né, ele exige você lidar com progressões geométricas que são, na verdade, funções exponenciais, né? Para você obter um modelo correto para isso. Então, você podia fazer a seguinte pergunta, você deixou lá os seus R$1.000 aplicados, foi cuidar da sua vida, você está disposto a deixar um tempão esse dinheiro no banco, né? Depois de um tempão você vai voltar e vai ver quanto você tem. E aí você pode fazer algumas perguntas interessantes, né, sobre esse investimento. Várias perguntas legais você pode fazer sobre um investimento como esse. Você pode fazer uma pergunta bem básica e que dá um parâmetro de como é esse rendimento, em quanto tempo o meu dinheiro dobra? Certo? Então, a gente pode fazer essa pergunta aqui. Em quanto tempo o investimento dobra? Tá? E a minha pergunta a vocês é, como é que a gente faz essa conta? Então, vamos lá, alguém me ajuda aí? Ok, tem gente que já sabe a fórmula de memória, esse é o jeito mais rápido mesmo. Né? Eu sabendo a fórmula de memória, você vai lá, aplica a fórmula, já facilita. Né? Vamos entender de onde vem essa fórmula e como é que é esse processo. Né? Claro, o jeito mais inocente é a gente fazer ano a ano. Depois de um ano, eu vou ter R$1.120. Depois de 2 anos, não é R$1.240, certo? Por aquele motivo que a gente estava falando. É R$1.120 aumentado de 12%. Então é interessante a gente entender bem o que é essa operação de aumentar em 12% alguma quantidade. Certo? Então, digamos que você tem uma quantidade, vou chamar de D. D de dinheiro. Você tem um dinheiro e você vai aumentar esse dinheiro em 12%. O que significa isso? Aumentar, somar. Certo? Vou somar quanto? 12%. 12% de quê? Do dinheiro. Certo? Isso é um aumento relativo. Então, e como é que eu calculo 12% de alguma coisa? Ou, em outras palavras, você multiplica essa alguma coisa por 12%. Tá? Porque, pessoal, 12% nada mais é do que uma outra forma de escrever uma fração de denominador 100. Este símbolo de porcentagem, ele substitui
né? O traço de fração e o denominador 100. É só isso. Isso pode ser, você pode perfeitamente olhar isso como um número, que é, como muita gente falou aqui, 0,12. 12% é 12 sobre 100, 0,12. Então, essa conta é a mesma coisa que fazer o D, que eu posso colocar em evidência, 1 mais 12%. 1 mais 12% você pode pensar de duas maneiras. 12% é 0,12, como vocês falaram, então dá 1,12. Ou você pode pensar que o 1 é 100%. 100% mais 12% dá 112%. Né? Então eu podia colocar aqui 112%, mas eu vou preferir realmente colocar 1,12. 112% é a mesma coisa que 1,12. Moral da história: aumentar 12%, uma quantia, é equivalente a multiplicá-la por 1,12. Certo? Ótimo. Quando você põe lá o dinheiro no banco, numa aplicação como essa, e supondo que a taxa de juros vai permanecer constante, o que na prática não acontece, mas supondo que ela permaneça constante, a cada ano esta operação vai se repetir. Só que, como nós tínhamos dito antes, após o primeiro ano, a quantia que você tem lá aplicada não é mais D, é D vezes 1,12, certo? Então, no segundo ano, então após o primeiro ano, você tem D vezes 1,12. No segundo, após o segundo, você terá a quantia do início do segundo ano, né, que é a do final do primeiro ano, aquela lá, vezes 1,12 de novo, que vai ser o quê? 1,12 ao quadrado. Tá certo? Então, após uma quantidade que eu não conheço de anos, eu vou colocar N, aqui é enésimo ano, né? Após o enésimo ano, eu tenho D vezes 1,12 elevado a N. Certo? E N é a minha incógnita. É o que eu quero saber. Porque eu quero saber quando é que eu dobro a quantia. Certo? Quando é que eu dobro a quantia? Quando isso aqui for igual a 2D. E aí repara que aqui mais uma vez aparece, né, caracterizada aquela propriedade que o Alan falou algumas vezes, que esse tempo que a quantia vai demorar para dobrar não depende da quantia, certo? Claro que na prática, nos investimentos de banco, etc., até depende sim, porque existem taxas diferenciadas para quantias maiores, né? Mas enfim, o processo em si ele não diferencia o valor inicial. Nós ficamos com esta equação, que é chamada uma equação exponencial. Por que essa equação é chamada exponencial? Porque a variável, a incógnita, está no expoente, certo? Então, a questão agora é: quanto vale N? E esse é um problema similar a outros problemas que a gente encontra na matemática. Por exemplo, eu quero fazer isso em outro lugar. Eu vou usar um rascunho aqui no cantinho. X ao cubo igual a 8. Qual o valor de x? X real. Qual o valor de x? X igual a 2. X ao cubo igual a 5. Qual o valor de x? X é? E você chama isso aqui de resolver esta equação, né? E você chama aquilo ali de resolver aquela equação também, não chama? Agora, vocês concordam comigo que aquela equação de cima foi muito mais bem resolvida do que essa equação aqui de baixo? Porque a de cima é assim, eu perguntei para você, qual é o número que elevado ao cubo dá 8? Você respondeu 2. Eu sei o que é o número 2, eu tenho uma boa compreensão do que é o número 2. Em outras palavras, eu conheço o número 2
por coisas muito mais simples do que o cubo dele ser 8. Agora, quando eu pergunto para você qual é o número que elevado ao cubo dá 5, e você me responde a raiz cúbica de 5, eu vou perguntar para você, tá, mas eu não entendo direito esse símbolo aqui que você usou para representar esse número. O que significa a raiz cúbica de 5? O que você vai me responder? A raiz cúbica de 5 é o número que elevado ao cubo dá 5? É ou não é? Então você concorda comigo que isso aqui é um jeito meio roubado de resolver essa equação? Não é? Na verdade é isso, você não resolveu esta equação. Você simplesmente criou um símbolo para expressar a raiz dessa equação que você sabia que existia, mas você não tinha uma boa maneira de mostrar. E de fato, o Galois, por exemplo, na época que o pessoal estava tentando resolver equações do quinto grau e não achava, etc., o Galois presenteou a gente com um conceito de que para vários desses números que são raízes de polinômios, você tem mais informação, é mais útil olhar o polinômio do que propriamente olhar a raiz, ou tentar achar uma expressão para a raiz. Não é tão instrutivo quanto conhecer o polinômio. Né? Então, aqui é parecido. Raiz cúbica de 5 é a raiz desse polinômio. Né? É assim que a gente conhece o raiz cúbica de 5. E a mesma coisa ocorre com equações exponenciais. Você tem a equação exponencial 2 elevado a x igual a 8, essa você vê que tem uma raiz, né, que é um número que tem direito de existência independente dessa equação. Certo? É um número qual? 3. Certo? Agora, se eu te perguntar quando é que 2 elevado a x é igual a 5, você não tem nenhum bom jeito de representar esse número a não ser dizer, x é a raiz dessa equação. É claro, o que é importante é saber se existe ou não a raiz dessa equação. Então, a pergunta importante aqui é, existe tal x? Existe tal n? Então, me responde aqui primeiro, por que você tem certeza de que existe tal x? Se há uma função exponencial, ela é injetiva. E a injetividade garante que para qualquer número que eu ponha do lado de cá, existe um x, é isso? É a injetividade que garante isso. Hã? Todo mundo concorda? Não, é a sobrejetividade, não é isso? Né? Mas aqui tem que ser um número que esteja na imagem, né? No contradomínio que a gente fez igual à imagem. Lembra qual é a imagem da função exponencial? Reais positivos, certo? Então, se aqui for um real positivo, eu sei que existe um x. Agora, vamos lá. Atenção. Quantos valores diferentes de x vão existir? Um só. Por quê? Vai. Por causa da injetividade da função exponencial, tá bom? Então, se isso aqui é positivo, né, e a base também é um número positivo diferente de 1, claro, para ser função exponencial, eu tenho certeza que existe uma raiz e ela é única, certo? Nós podemos fazer que nem aqui. Nós podemos deixar isso indicado, já que nós não temos uma boa maneira de expressar, nem sempre tem como conseguir achar o número, né? Nem sempre a resposta é bonitinha que nem essa daqui. A gente podia chamar, tudo bem, você podia chamar com esse nome esquisito que você falou aí, né? Mas vê se a gente não pode chamar assim, x é igual ao expoente que eu tenho que colocar na base 2 para que o resultado seja igual a 5. Tá? Não é a mesma coisa que fazer aquilo ali? X, tá? É o número que elevado ao cubo é igual a 5, certo? Aqui x é o expoente que eu ponho na base 2, aí cada um inventa a notação que quiser. Eu achei legal, como
a base é a base, eu coloquei ela para baixo, né? Para que o resultado seja 5. Tá legal? Podia ser assim. Agora, por algum motivo, bom, eu ia dizer que eu não sei o motivo, talvez eu tenha alguma noção do motivo, mas não é relevante. Em vez de chamar isso de expoente, se chama de log. Tá? Então, se você substituir a palavra logaritmo por expoente, muitas coisas podem ficar mais claras. Isso é algo que eu costumo dizer aos meus alunos. Ó, na dúvida, troca logaritmo por expoente e vê se você entende melhor o que está acontecendo. Tá? Então, se nós adotarmos essa linguagem, chamar expoente de logaritmo, né, qual é a solução para esta equação aqui? N é o logaritmo, ou o expoente, certo? E, por convenção, a gente coloca a base embaixo. Né? Qual é a base aqui do expoente? Estou vendo aqui, estou vendo a base do expoente. O expoente é o N. N é o expoente, o logaritmo. N é o logaritmo. O logaritmo é o expoente. N é o expoente, viu? A base do expoente é 1,12. Então a gente põe aqui embaixo. Logaritmo ou expoente na base 1,12. Certo? E qual é o resultado dessa potência? É 2, certo? Então, a gente chama isso aqui de logaritmo de 2 na base 1,12. Né? Eu tenho uma tendência a dizer logaritmo na base 1,12 de 2. Né? Eu gosto de pensar na base como intrinsecamente ligada ao logaritmo por causa da função logaritmo que nós vamos estudar, né, já. Certo? Tá bom. E, entre outras coisas, fica aqui a pergunta de como é que a gente faz essa conta. Certo? Daqui a pouco a gente faz. Bom, para fazer essa conta a gente vai precisar de calculadora, né? E apesar de que você até pode encontrar algumas calculadoras que tenham 2 parâmetros para o logaritmo, você coloca a base, coloca o logaritmando, né, como se chama esse aqui. Em geral, as calculadoras têm 2 teclas de logaritmos, a de base 10 e a de base E. Bom, o logaritmo é o que a gente chama de uma função inversa. E como função inversa é um conceito importante que tem outras consequências e outras aplicações, esse é um bom momento, exatamente como acontece no livro, né? Esse é um momento no livro em que se apresenta o conceito de função inversa. É uma boa ideia a gente falar de função inversa aqui também. Bom, tá. Imagina que você tem uma função de um conjunto x num conjunto y. E a pergunta é: o que faz sentido chamar de função inversa da função f? O que a gente quer com função inversa? O que a gente viu aqui, né? Eu tenho a função exponencial, que eu pego o meu argumento e coloco no expoente, certo? E eu encontro um resultado. Agora eu quero inverter. Eu sei o resultado, qual é o expoente, certo? Da mesma forma que a raiz cúbica é a inversa da função de elevar ao cubo, por quê? A função elevada ao cubo significa, eu pego um número, elevo ao cubo, acho o resultado. Inverter esse processo significa, eu já sei o resultado de algo que foi elevado ao cubo. Qual é esse algo? Né? Então é inverter o processo. Bom, nem sempre a gente consegue inverter processos, inverter funções. Nem sempre, dado um elemento no contradomínio, eu consigo identificar o elemento do domínio que está associado a ele. Certo? Por quê? Isso. Se a função
não for injetiva, haverá dois elementos no domínio que estão associados à mesma imagem, ao mesmo elemento no contradomínio. Então, você não consegue voltar. Porque se eu te disser... Bom, exemplo clássico, x ao quadrado, certo? Qual é o número que elevado ao quadrado é 4? Não sei. Pode ser 2, pode ser menos 2. Então, ao inverter o processo de elevar ao quadrado, eu não obtenho uma função. Tá certo? Eu não obtenho uma função. Claro, posso obter uma função se eu restringir o domínio para que a função passe a ser, a função com a mesma fórmula passe a ser injetiva. Então, a função elevar ao quadrado com domínio nos reais positivos, agora ela tem inversa. E de fato é isso que nós fazemos ontem à tarde aqui no Rio. Eu comentei um pouquinho com o pessoal daqui sobre isso, sobre a definição de raiz quadrada. E é isso. Para definir uma função raiz quadrada, nós escolhemos restringir o domínio da função x ao quadrado, da função elevar ao quadrado, para que a função se torne injetiva e assim eu possa voltar. Tá? E essa história de voltar, desfazer o que a função f fez, digamos que eu tenho uma função g que faz isso. Esse conceito que a gente está falando aqui, ele se resume assim, né? Eu quero uma função g que quando eu aplico na f de x, o resultado seja o próprio x. Tá? Você tem isso aqui no livro e da vez passada que eu fiz isso aqui, que foi a minha estreia aqui no curso, né? Tem uma aula gravada em que eu falo um pouco mais sobre isso. Eu resolvi hoje não falar tanto sobre isso, tem no livro, etc. Eu vou dizer simplesmente o seguinte para vocês. Essa condição não é suficiente para eu chamar a função g de função inversa da função f. Tá? E essa condição, como você disse muito bem, para que isso ocorra, a função f precisa ser injetiva. Se existir uma função g, tá? Vou escrever logo aqui. A gente chama a função de invertível, essa é a palavra, né, correta, apesar de que a maioria das pessoas fala inversível. Essa função é invertível quando existe uma função g tal que a f é de x em y, a g é de y em x, tal que, além disso, além da função g inverter o que a f faz, eu quero que o contrário ocorra também. Tá? E isso é importante, porque se eu exijo apenas essa condição, eu só garanto que a f é injetiva e g é sobrejetiva. E assim eu não garanto que a função g vai inverter a f também. E repara, gente, em álgebra de números, álgebra de matrizes, né? Sempre que a gente tem o conceito de inversa, ele é um conceito recíproco, né? Quer dizer, o inverso de o inverso do inverso deveria ser a própria coisa. É uma propriedade desejável. Então, por isso a gente só chama de função inversa quando ocorrem as duas coisas. Tá? Então, recomendo que você estude isso aqui. Isso é muito interessante e ajuda você a aprofundar a sua compreensão do que é função, do que é injetiva, etc. Tá? Provar essa implicação, entender essa implicação. E f... Essa é a outra condição. F de g de x eu também quero que seja x. Questão de gosto, tá? Tem gente aqui que
prefere colocar y para identificar melhor com o conjunto y, tá bom? Eu dessa vez vou preferir deixar x mesmo, que é bom a gente também se acostumar com o conceito de variável. Tá, claro, aqui é bom quantificar, né? Isso aqui é para todo x. Ainda mais agora que eu usei x com dois significados diferentes. Isso é para todo x pertencente ao conjunto x. E essa de baixo é para todo x pertencente ao conjunto y, tá bom? Tá, agora eu parti do conjunto de y, mas nada me impede de chamar de xzinho também. É que isso depois, quando eu aplicar isso aqui nas propriedades de logaritmo, vai ficar mais limpo, na minha opinião. Bom, da mesma forma que em cima, esse aqui de baixo vai implicar o quê, pessoal? Acredita no de cima. Se você acredita no de cima, esse de baixo vai significar o quê? G é injetiva. Ótimo. E F é sobrejetiva. Tá? Conclusão. Se F é invertível, então F é bijetiva, tá? Certo? Vale a volta? Toda função bijetiva tem inversa? Sim. Prova isso. Define qual é a função g. Sim, é a inversa da f. Mas por que existe uma função g? Por causa do que vocês mesmos falaram aqui, tá? Quando eu olho para a equação, f de x igual a y, se a função é sobrejetiva, para todo y existe um x, certo? E se ela é injetiva, para cada y existe um único x. Então é possível definir uma função do conjunto y no conjunto x que associa a cada y um único x, certo? E aí, por definição, essa função vai ter aquelas duas propriedades, tá? De novo, isso também está no livro, mas essa demonstração que a gente fez aqui no papo está correta, certo? Existe a função e pela própria definição da função, as duas coisas vão ser válidas. Vale a volta aqui também. Tá? Em resumo, essa equação, a demonstração é a seguinte, a ideia da demonstração, a equação em x, dada por isso aqui, tem solução única para todo y no contradomínio. Se a função for bijetiva, tá legal? E é um se somente se. E isso quer dizer que você consegue definir a função inversa. Tá bom? Ótimo. Que horas termina? 10h15. 10h15 termina. Isso tem que ficar... Tá ótimo. 35 minutos está ótimo. Muito bem. Função exponencial. Função logaritmo. A função f de r em r+, lembrando que r+, para nós significa reais positivos, isso aqui não tem zero, tá? Diferente da notação que costuma aparecer em vários livros. Dada por f de x igual a elevado a x, a maior do que zero, a diferente de 1, tá? Essa é a função exponencial, essa função é bijetiva, portanto, é invertível, tá legal? Eu esqueci de falar aqui, a notação
notação usual é chamar essa função de g de f elevado a menos 1, tá? A inversa de f. Então, f é invertível. Sua f a menos 1, né, a sua inversa é chamada função logaritmo de base A, tá? E a representação mais usual é a seguinte. Eu vou escrever f a menos 1 de x como log na base A de x. Tá? Beleza. Consequências imediatas desta definição. Aquelas duas condições de função inversa. Tá? Então, acompanha comigo aqui. Esta primeira condição diz o quê? Começa com G, né? G é f a menos 1, certo? No nosso caso é log na base A. Então, no lugar de G, eu ponho log na base A. Parênteses. O que entra no parênteses? Continua acompanhando lá. F de x. F de x é o quê? A elevado a x. Isso tem que ser igual a quanto? X. Cuidado. Isso não é exatamente igual à identidade. A identidade é a função que a todo x associa a x. Como aqui eu peguei um x específico, né, o resultado é esse x específico. Mas você tem razão, no final das contas isso representa a função identidade. Tá bom. Sabe o que está escrito aqui? Está escrito o seguinte: o expoente que eu tenho que colocar na base A para que o resultado seja a base A elevada ao expoente x é o expoente x. De novo, aqui, não é? Olha lá. Log é o expoente, né? O expoente que eu tenho que colocar na base A para que o resultado seja a base A elevada ao expoente x, o expoente é x, né? Disse tudo, tá bom? Beleza. Então, essa é uma primeira consequência aqui, que não é uma propriedade misteriosa, tá certo? É. Vai, fala isso aqui pra mim, qual é? Diz o que eu escrevo aqui. A. Vou botar um A grandão aqui. A elevado, né? Então, o F é A elevado ao que está aqui dentro. Aqui dentro é o G de x. Quem é o G de x? Log na base A de x. Certo? E aquilo ali está dizendo que isso tem que ser x. E aí eu vou interpretar isso aqui também. A elevado ao expoente, que eu tenho que colocar na base A, para que o resultado seja x, o resultado vai ser x, como ali está dizendo. Certo? Beleza. Então essas coisas são quase tautologias, certo? Ótimo. É o seguinte, como logaritmo é inverso de exponencial, é natural a gente achar que as propriedades que eu conheço da exponencial devam, né, resultar em propriedades interessantes do logaritmo também. Bom, propriedade fundamental da função exponencial, que faz parte da caracterização da função exponencial. Lembra? Caracterização. Uma função exponencial, uma função que seja
Deixa eu falar a parte que eu não quero primeiro, você fala a parte que eu quero. Uma função que seja monótona e injetiva. E além disso, tem aquela propriedade que você vai me falar agora, qual é? Transforma soma em produto, muito bem, excelente. Eu vou chamar isso aqui de propriedade 3. Transforma a soma em produto. Uma função monótona e injetiva que transforme soma em produto tem que ser uma exponencial. Certo? Então, essa propriedade de transformar soma em produto, ela deve dar alguma propriedade importante para o logaritmo, já que essa é tão importante para a exponencial, né? E aí, pensa comigo, logaritmo não é a inversa da exponencial? A exponencial transforma soma em produto? Hã? Inverte isso, dá para desconfiar que o logaritmo transforma produto em soma, né? E é verdade, é isso que ele faz. E isso o torna extremamente útil, o tornou útil quando ele surgiu. O Elon falou sobre isso ontem à tarde também, né? Na época do desenvolvimento da astronomia, que era importante para a navegação, os caras tinham que fazer umas contas gigantescas e eles ficavam meses, às vezes anos, para fazer essas contas. Eles precisavam de um método mais eficaz, mais rápido, para fazer conta. Conta de multiplicar, de elevar a expoente, conta com funções trigonométricas, às vezes. E os logaritmos apareceram, surgiram a partir desta necessidade. Como o Elon disse ontem à tarde, sempre que a humanidade tem grandes necessidades, isso se reflete em avanços da ciência. E o logaritmo é um exemplo, e essa propriedade está no centro disso. Bom, vamos lá. Como é que eu transformo isso aqui em uma propriedade de logaritmos? Essencialmente, eu vou aplicar logaritmo em ambos os lados dessa igualdade e a propriedade vai aparecer naturalmente. Claro que, como eu quero o logaritmo de um produto, é bom o produto aparecer explicitamente. Então, uma boa ideia é usar outra variável aqui para outras variáveis para o a elevado a x e para o a elevado a y. Chamar o a elevado a x de u e o a elevado a y de v. Tá bom? E agora, o logaritmo da base a do a elevado a x mais y é igual ao logaritmo da base a de u vezes v. Pergunta. Por que eu posso fazer isso? Passar dessa linha para essa? Essa é a primeira pergunta. Quando eu digo passar dessa linha para essa, eu estou dizendo que aquela igualdade implica essa igualdade daqui. Certo? Oi? Isso é interessante, mas na verdade, isso é importante para poder voltar. O fato da função log ser injetiva, e bom, isso a gente ainda não falou, mas é verdade, a função log é injetiva, é importante para a gente voltar, mas não para vir daqui para cá. Na verdade, para vir daqui para cá, basta que o log seja uma função. Porque se esse número é igual a esse, e eu aplico a mesma função a números iguais, eu vou obter os mesmos valores. Porque é uma função, certo? A função a cada valor associa um único. Então, por ser uma função, você pode aplicar dos dois lados de uma igualdade qualquer função. E isso vai, se antes era verdadeiro, vai continuar verdadeiro. Tá bom? Para voltar é que a gente precisa da injetividade. Tá, agora é o seguinte. Quem é o log na base A de A elevado a coisa? Coisa. Hã? Então isso é coisa. Isso é x mais y. E isso é o log
na base A de um produto. Isso aqui é o que eu queria, né? Eu quero provar que o log transforma produto em soma. Já tem o log de um produto. E ele é uma soma, certo? Basta agora terminar vendo que essa é uma soma de logs. E é mesmo, né? Porque, vamos devagar. Eu vou fazer daqui mesmo. Olha só. Se o U é igual a A elevado a X, quem é o X? X é expoente, não é? Expoente é log. A base é A. E o resultado é U. Não, o resultado de elevar essa base a esse expoente é U. Então, log de U na base A. E o Y? Fala aí. Excelente. Então, substituindo aqui, né, eu vou trocar a ordem que... para ficar realmente do jeito que a gente fala, transformar produto em soma. Log de UV na base A é o log de U na base A mais o log de V na base A. Tá? Então, o log de um produto é a soma dos logs. Certo? Tá, então, essa é eu chamei de propriedade 3, deixa eu marcar ela aqui. Então, mais um dever de casa para vocês. Toda função monótona injetiva que transforme produto em soma tem que ser um logaritmo. Então, na verdade, a única coisa que nós ainda não fizemos entre ontem e hoje, e que você precisa para provar isso, é ver que quando uma função monótona bijetiva, porque, repara, monótona injetiva, se você precisar, você restringe o contradomínio para se transformar em bijetiva. Tá? Todo mundo entende o que eu estou dizendo? Se ela é só injetiva, não é sobrejetiva, basta você chamar a imagem de contradomínio, ela passa a ser bijetiva. E aí ela passa a ter inversa. Então, assim, se ela é monótona bijetiva, a sua inversa também é monótona bijetiva. Isso, eu tenho certeza que você consegue provar sem muita dificuldade. Se você provar isso, esse teorema é consequência imediata do que o Elon fez ontem. Tá bom? Repara, qual a importância de a gente ter um teorema de caracterização de qualquer objeto matemático? É você ter certeza, né, do que é essencial. E, nesse caso, é assim, qualquer coisa que venha de logaritmo, qualquer propriedade, qualquer manipulação de logaritmos, tem que ser uma consequência dessas duas coisas. Ser monótona, injetiva e transformar produto em soma. E de fato a gente vai ver mais uma que é super importante e é rápida, e depois a gente vai ver umas aplicações. A outra propriedade é que ela é importante nas manipulações e é importante na conceituação também, a mudança de base. A mudança de base que realmente não tem mistério. Tá?
várias formas de pensar nisso aqui. Eu te recomendo pensar como se você tivesse a calculadora na mão. Aqui, esse problema que nós temos. Eu estou com a calculadora na mão, ela só calcula logaritmo na base E ou logaritmo na base 10. Como é que eu calculo o logaritmo na base 1,12? Né? Então, digamos, quero calcular o log de x na base B, usando a função log na base A. Tá? Só posso usar a função log na base A. Como é que eu faço? Bom, que tal fazer o seguinte? Chama o log de x na base B de y. Tá bom? Isso quer dizer que o y... Perdão. Isso quer dizer o que mesmo? Cadê? B elevado ao expoente. Quem é o expoente? É o log. O log é quem? É o y. Então, B elevado a y é igual a x, certo? Só que eu não quero o x igual a B elevado a y. Eu quero o x igual a elevado a alguma coisa. Porque, né? Ou na verdade, isso. Tá. Vou até colocar assim para não encher de letra. Aqui. Como é que eu consigo escrever o x como a elevado a alguma coisa? Bom, eu já sei que o x é b elevado a alguma coisa, então eu quero trocar algo que é b elevado a alguma coisa por a elevado a alguma coisa. Basta trocar o b por a elevado a alguma coisa, tá? Então, basta escrever b como a elevado a alguma coisa. É possível escrever b como a elevado a alguma coisa? Excelente. Log de B na base A. Foi muito rápido? Olha só. Eu quero calcular esse log, mas eu quero na base A. Então eu gostaria de ter esse x como a elevado a alguma coisa, quando na verdade ele é b elevado a alguma coisa. Então eu quero transformar, na verdade, esse b em algo que tem a base A. Tá legal? Como é que eu transformo b em algo que tem a base A? Eu uso o expoente que eu tenho que colocar no A para o resultado da B. Certo? Se eu faço A elevado ao expoente que eu tenho que colocar no A para o resultado da B, o resultado da B. Né? É isso. Junta tudo isso aqui. Junta tudo isso. Quem é o x? Aqui, ó. X é b elevado a y. Quem é o b? A elevado a log de b na base A. Tudo isso tem que estar elevado a y, certo? Beleza? Então, quem é o x? Cadê? Me ajuda aí. X é a elevado a y vezes log de b na base A, certo? Tá bom? E, portanto, vou colocar aqui do lado. Quem é o x? Ou melhor, né? Aqui. Isso não é um expoente? Então, esse expoente, y vezes o log de b na base A, é igual a quem? É o log de x. Esse é o expoente que eu ponho na base A para dar x, certo? Então, esse é o log de x na base A. Vamos? E aí o que é comum é a gente dividir.
E recuperando o valor de y aí, log de x na base b é o log de x na base a sobre log de b na base a. É fácil de decorar porque é o x em cima, o b embaixo, aqui também, né? E aqui você usa a base que tem na sua calculadora, a nova base. Bom, isso aqui tem uma consequência conceitual importantíssima, que é a seguinte: uma função logaritmo é sempre um múltiplo de qualquer outra função logaritmo. Por isso que basta você ter uma função logaritmo, que você consegue qualquer outra função logaritmo de forma praticamente imediata. É só multiplicar por uma constante. Tá certo? Aqui, a função log na base b é a função log na base a dividida por um número constante. Esse número é constante, porque a e b a gente supõe constantes. O x é que está variando. Certo? Então, isso é uma coisa muito forte. Você não acha isso forte? Eu me surpreendi quando eu vi isso. Qualquer função logaritmo é múltipla de qualquer outra. Então, uma função logaritmo gera todas as outras. É só você ir multiplicando. Tá certo? Tá bom. Bom, tá mais que na hora da gente ver umas aplicações, certo? Ah, aqui tá uma. Como é que eu calculo log de 2 na base 1,12? Eu faço log de 2. Quando eu não ponho a base, é base 10. E algumas pessoas usam base E assim também. Mas enfim, desde que seja o mesmo, dividido por log de 1,12. Alguém faz essa conta para mim, por favor. Quanto deu? Aproximadamente 6,1. Então, um pouco mais de 6 anos são necessários para você dobrar o seu dinheiro numa aplicação que rende 12% ao ano. Tá? Você precisa de um pouquinho mais de 6 anos. Ok. Professor, mas seria possível dobrar essas funções? Sim. É só deixar 6 anos lá, né? Mas aí 6 anos não daria o dobro. Não, 6 anos dá um pouquinho menos que o dobro. Aí, mas, enfim, você deixa ela 6 anos, vai, olha o saldo, fala, ih, tá quase no dobro. Aí no mês seguinte você olha de novo, né? Porque, em geral, depende da aplicação, você tem razão, mas, em geral, um fundo de investimento, por exemplo, você retira o seu dinheiro, um fundo de investimento de renda fixa, tal, você tem liquidez, você tira o dinheiro a hora que você quiser. Mas nós podemos calcular quantos meses representa 0,1 ano. Ou quantos dias. Podemos dar essa resposta com mais precisão. Mas eu tenho certeza que vocês podem fazer isso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, na verdade. Tá ok? Tá ok. Tá. Oi? Só uma dúvida. No caso, como a taxa inicial ela era ao ano, e aí ele tem um pouquinho mais de 6 anos, o aluno corresponde, por exemplo, uma prova 7 anos, porque garante que já vai ter o dobro. Tá errado? É interessante isso. Né? Isso depende de como... eu, espertamente, nem escrevi o enunciado, né? Então eu já deixei, né, a coisa meio dúbia. Depende de como você escreve o enunciado. Né? Isso. Você poderia escrever o enunciado assim: qual o número mínimo, qual o número inteiro de anos, o número inteiro de anos mínimo necessário para você ter pelo menos o dobro da quantia inicial. Resposta: 7. Se a pergunta está bem formulada, você fica sem dúvida quanto à resposta. É sempre um bom exercício a gente formular bem a pergunta. Tá? Claro que o pessoal que está em outras partes do Brasil não ouviu a pergunta, mas eu imagino que pela resposta tenha ficado claro. Né? A gente sempre tem que prestar atenção nisso.
Tá bom. Gente, isso aqui é mais um registro do que um comentário, mas é um registro importante. Gráficos. A maior do que 1, A entre 0 e 1. Exponencial e log. Tá? Gráfico da função exponencial para A maior do que 1. Quem é esse ponto que eu marquei aqui? Isso. Ponto 01. Passa por aqui, com cavidade sempre para cima, né? A menor do que 1 é simétrico em relação ao eixo Y. E o logaritmo? Isso. Você finge que o eixo x é y, que o eixo y é x e adapta aqui. Eu costumo fazer assim, eu viro a cabeça. Aí quando eu viro a cabeça, aí eu vejo que... Isso, faz que é bom. Vira a cabeça. Aí... Só que agora, a flecha que devia estar apontando para a direita, está apontando para a esquerda, certo? Então eu dou um tapa aqui para virar para o outro lado. Aí o que eu enxerguei foi isso aqui. Vê se você enxergou a mesma coisa. Na verdade eu enxerguei isso daqui. E aí quando eu dei o tapa, virou isso. E aqui... É assim, certo? Tá bom? Muito bem. John, temos projeção? Isso é legal. Mas pelo tempo, acho que eu vou passar direto para esse aqui. Não. Pelo tempo, vou passar logo para esse aqui. Esse é o mais legal. Quem será LL? Todos lemos o enunciado? Então, eu me inspirei numa história que eu ouvi recentemente para propor essa pergunta aí. Então, o professor LL toma um comprimido de antibiótico a cada 12 horas. Tá? Um tratamento. A bula informa que após 24 horas, a concentração do medicamento reduz-se a 10% da inicial. E aí eu estou chamando de I a concentração inicial, que eu estou chamando, para ficar bem claro, concentração logo após a primeira dose de comprimido. Tá? Eu quero que você calcule em função de I a concentração após 30 horas de tratamento. Tá? Bom, esse seria um problema de aplicação direta, né,
Esse problema realmente é muito legal. Mas não vai usar logaritmo, né? Tem esse pequeno detalhe. Eu pensei em várias coisas e... Tá bom. Mas, enfim, é uma aplicação de funções exponenciais e logaritmos. Eu acho que vale pelo raciocínio envolvido. Eu deixo os outros dois aí para vocês anotarem também. Tá, se você fizer... Olha só. A gente já calculou... o Elon já calculou ontem que... após 12 horas... a concentração passa a ser 0,32 aproximadamente da inicial, certo? Da concentração que havia 12 horas antes. Tá bom? Isso o Elon calculou ontem, com esses mesmos dados. Tá? Bom, a gente sabe que em 24 horas também reduz a 10%, a gente pode usar isso também. Tá? E aí é o seguinte, se o Elon tomasse um comprimido só e esperasse 30 horas, ele teria lá uma determinada concentração. O que torna esse problema interessante é o quê? É que a cada 12 horas tem outro comprimido. Então vamos fazer devagar, tá? Quando... Eu falei o Elon, né? Quando o professor LL toma o segundo comprimido, certo? O que vai acontecer? O primeiro comprimido que ele tomou já está com uma concentração reduzida a 0,32 vezes I, certo? Mas neste momento ele toma outro comprimido, concorda? O que vai acontecer com esse segundo comprimido que ele tomou? Né? Porque, repara, esse negócio de concentração é uma coisa aditiva? Quero dizer o seguinte, eu tomei um comprimido, a concentração é I, certo? Se eu tomar 2 comprimidos, a concentração vai ser 2I? Não? O que é concentração? Gente, essa é uma pergunta importante. Você está aplicando matemática num problema da vida real, você tem que ter certeza que você está com as hipóteses corretas. Você não vai somar duas coisas que não podem ser somadas. Então essa é uma reflexão importante, né? O que você acha? O que é concentração? É isso, partes por volume, uma quantidade de partículas por volume, né? Ou de moléculas, tem algum tipo de medida, mas é quantidade de remédio dividido pelo volume. Esse volume é o quê? É o volume do sangue da pessoa, dos líquidos do corpo da pessoa, né? Que é constante, certo? E a quantidade de remédio? Se você tem um comprimido, tem uma quantidade. 2 comprimidos não é exatamente o dobro? Então não faz sentido que a concentração seja realmente aditiva, né? Então, é natural afirmar que após 12 horas, ao tomar o novo comprimido, a concentração do remédio passe a ser 1,32 vezes I. Certo? Todos comigo? Então a pergunta legal agora é a seguinte: o que ocorre após 24 horas do início do tratamento? Daqui para cá passaram-se outras 12 horas, certo? O que eu já sei que ocorre com essa substância no meu organismo em 12 horas? Que foi a conta que nós fizemos, o Elon fez ontem, certo? A concentração que eu tiver fica reduzida a 0,32 do original, certo? Então agora qual é essa concentração? Antes do terceiro comprimido, eu quero dizer. Qual é? Vamos lá, qual é a conta?
0,32 vezes 1,32i. Eu tenho certeza que alguém generoso vai fazer essa conta e me dizer o resultado. Aliás, nem faça essa conta. Porque isso é o que vai acontecer antes dele tomar o terceiro comprimido. Mas ele vai tomar, não vai? Vai tomar e aí... mais i. Então fala logo a conta toda, por favor. Quanto deu? 1,4224. Eu vou manter 2 algarismos, que é mais que suficiente. É tudo aproximado, né? Ótimo. Estou quase no 30, certo? Estou quase no 30. Para eu chegar em 30 horas, agora eu só preciso de mais 6. A pergunta é, o que vai ocorrer em mais 6 horas? — 32 são 12 horas. 0,32 são 12 horas. Ele vai ficar só 6 horas. E agora? Você lembra ontem como é que o Elon fez para ir de 24 para 12? Qual foi a conta final? Ele pegou o 1/10. 1/10 é para 24, né? E tirou a raiz quadrada e veio para 12. Adivinha qual é a conta que vai trazer do 12 para o 6? Raiz quadrada de novo. Faz sentido? Faz. Por quê? O que acontece em 6 horas volta a acontecer nas próximas 6, certo? E aí você vai multiplicar o que acontece em 6 horas pelo que acontece de novo em 6 horas para obter o que acontece em 12 horas. Faz sentido isso? Se você não entender, grita. Eu estou indo mais rápido porque o Elon fez essa conta ontem. Né? É isso. Reduzir na metade, você tira a raiz quadrada do efeito. Então o efeito não é 0,32? Então agora, mais 6 horas, 30 horas, você vai ter 1,42i multiplicado pela raiz quadrada de 0,32. E essa é a resposta final do problema. Alguém já fez a conta? Aproximadamente 80% do que havia após a primeira dose. E aí, tem várias perguntas legais para eu deixar para vocês. Tem outros 2 problemas que eu tinha preparado que eu vou... Bom, eu deixo aqui, quem quiser copiar agora, copia. Depois o John pode mandar para as outras pessoas, né, dos outros polos. Dá para mandar. Mas uma pergunta que eu gostaria que vocês pensassem, porque o Elon falou desse medicamento, e eu fiquei pensando nisso, mas depois ele toma outro comprimido. Aí, então, uma pergunta interessante é a seguinte: se ele ficar muito tempo nesse tratamento, qual é a concentração máxima que o remédio vai atingir no corpo dele? Assim, se ele ficar muito tempo tomando? Será que tende a infinito isso? Será que se ele ficar muito tempo, isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e daqui a pouco ele tem uma quantidade enorme de remédio? Essa é uma pergunta legal, que, enfim, eu recomendo que vocês pensem. Bom, passei um pouquinho do tempo, mas não tanto, né? Obrigado pela atenção mais uma vez. Até amanhã.